Fragmentos de filosofia. Solta a vinheta. Hoje nós iremos abordar mais alguns fragmentos filosóficos acerca do nascimento da própria filosofia. Eu acredito que a maioria das pessoas sabem que nós fazemos parte de uma evolução. Creio que a maioria das pessoas leram A Origem das Espécies de Darwin. Não é que o homem tenha vindo do macaco, Darwin nunca disse isso, mas existiu uma linhagem. Nesta linhagem havia macacos, orangotangos e a espécie, o gênero homem. E essa evolução prosseguiu e vem prosseguindo até os dias de hoje. Mas isso aqui não é o caso. O importante é saber que quando nós saímos das cavernas, fomos para os pântanos, para as savanas, depois formamos os nomos, as aldeias, as pequenas vilas, as cidades, começamos a viver, inclusive, em comunidade. Nós começamos a ter alguns problemas que precisavam de algumas regras, algumas leis, para que todos convivessem harmoniosamente e em paz. A mitologia grega, ela surge aí para responder às perguntas que as pessoas daquela época, século 7, 8, 9, 10 a.C., lá ao redor do Mediterrâneo, não conseguiam responder. O que é o relâmpago? Como acontece o Sol? O que é a Lua? Por que o Sol nasce? Por que o Sol se põe? Como foi criada a Terra? De onde vimos? Para onde vamos? Quem somos nós? O que é a beleza? Essas coisas aí foram começadas a ser questionadas, e os antigos começaram a inventar historinhas, pequenas historinhas, lendas, para responder essas indagações. Muitos. Se você for ver aqui no livro Mitologia, o livro da mitologia, vai ver que é um livro de história de deuses e heróis. Os próprios poetas gregos, os grandes Homeros, Virgílios, etc., eles eram, em suas poesias, evocavam muito esses deuses, essas divindades. Então, os gregos tinham deuses para tudo. Deus da beleza, Deus da feiura, do mal, do bem, da chuva, do sol, da fome, da colheita, tudo que você puder imaginar, havia a figura mítica da divindade. Agora tem uma diferença da divindade criada na lenda judaico-cristã para a mitologia grega. É que lá no judaísmo, o Deus ou os deuses judaicos cristãos, eles são sobrenaturais, eles vivem lá numa coisa, no céu, sei lá onde, e longe do povo. Na Grécia não. Na Grécia eles eram muito próximos ao povo e tinham um corpo de pessoas, sentimentos de gente. Eles tinham ódio, tinham amor, tinham ciúme. Eles viviam num lugar, num monte chamado Olímpio. Até hoje as Olimpíadas recebem esse nome
em homenagem aos gregos, aos deuses do Olimpo. O mais importante deus do Olimpo, deus de todos os deuses, eu acho que vocês sabem, chamava-se Zeus. E a história, ela vai se evoluindo, começam a inventar as historinhas e contar essas historinhas. Como foi criada a Terra, né? Nós vamos ter o mito de Pandora, de Prometeu, muitos e muitos mitos, durante anos e anos. Você sabe que uma história contada dia após dia, termina virando uma verdade. É como eu disse no vídeo anterior, talvez tenha dito, não sei, a história do Papai Noel. As crianças acreditam realmente no Papai Noel. É como da Gata Borralheira, da Branca de Neve, não tem nenhuma diferença. Só que chega um dia em que essas historinhas, esses mitos gregos, eles não responderam mais às perguntas dos gregos. E o que foi que aconteceu? Eles passaram então a questionar os mitos. E deste questionamento é que nasce então a filosofia. Que a filosofia é então uma procura do saber mais lógico, mais racional, e colocando o mito de lado. E aí nós vamos ter os primeiros filósofos que, como eles só se preocuparam no início com a procura de uma substância que tivesse dado origem à natureza, a água, será que foi a água? Será que foi o fogo? Eles não sabiam, né? Como eles se preocuparam com a natureza, essa galera então ligada, portanto, às preocupações com respostas sobre a natureza, foram chamados de físicos e não de filósofos. No próximo vídeo, nós vamos então contar um ou dois mitos gregos, os mais interessantes, e depois vamos começar com estes físicos, que na verdade são os pré-socráticos. Solta a vinheta.